Se você precisa fazer análises com Excel, eu tenho uma excelente solução para você, que é essa caixinha aqui de segmentação. É uma caixinha de segmentação de linha do tempo. Então aqui a gente consegue analisar os dados da minha base de dados, seja por ano completo ou ainda por meses. Então digamos que aqui é uma planilhinha de estoque, de conferência de estoque, validade, enfim. Eu quero saber apenas os itens que vão vencer no ano de 2025. Eu clico aqui e a tabela já é filtrada para mim, de modo a atender esta seleção aqui que eu fiz. E o interessante é que mesmo que você atualize essa planilha diariamente, sempre vai funcionar. Então, você fez uma vez, você consegue usar para sempre, porque o Excel ele é inteligente e ele mantém a funcionalidade, mesmo que você adicione mais linhas, mais colunas na sua tabela, beleza? Então, aqui eu consigo ver os itens que vão vencer no ano de 2025, mas além disso, eu quero ver algo mais específico. Digamos que você precisa fazer uma conferência do mês seguinte. Então você quer saber quais os itens que vão vencer no próximo mês, né? E aí você já está fazendo a análise. Então, 2025, por exemplo, mês de... Vamos ver aqui. Mês de março, será que tem alguma coisa? Deixa eu clicar aqui. Ó, tem 2 itens, então, que irão vencer no mês de março de 2025. Aí você pode mudar aqui o mês, por exemplo, janeiro. Ah, então agora eu quero ver, depois que eu já fiz essa análise, ó, inclusive 2025, beleza, já pegou aqui certinho, ele mudou ali de posição, né? Eu quero saber janeiro, fevereiro, março e abril. Dá pra gente selecionar vários meses de uma vez só, olha que legal. E a tabela já filtra pra gente de modo automático. Ah, eu quero saber janeiro e julho. Consigo também selecionar. Vamos aprender na prática então, como que dá pra gente fazer essa tabelinha aqui no Excel, passo a passo, do zero, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na automatização aí de alguns processos, né? Só clicou, já consegue visualizar as informações. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter para poder fazer uma linha do tempo aqui no Excel é uma base de dados, ou seja, é a lista, a tabela, a planilha que você vai utilizar para poder fazer aí essa base de dados. E aqui nessa minha planilha eu tenho algo bem simples, que é basicamente uma conferência de estoque. Então tem o nome do supervisor, quem fez a conferência, a data de checagem, o setor, enfim, várias informações. Mas o que importa para mim aqui é realmente a última coluna, que é a coluna G, a data do vencimento. Então, a partir dessa data é que eu vou utilizar para poder construir a linha do tempo. Então, não importa a planilha que você tenha, a base de dados, se é diferente da minha, se tem mais colunas, se tem mais linhas, não importa mesmo. É só você ter uma coluna onde você tem datas. E aí você vai conseguir, então, utilizar a linha do tempo aqui no Excel, beleza? Então, você só precisa ter uma coluna com datas. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é clicar aqui em inserir, porque dessa forma a gente vai transformar em tabela a nossa base de dados. Então seleciona a base de dados e inserir tabela. Dessa forma a gente vai de fato transformar numa tabela essas informações que temos. Onde estão os dados? Ó, aqui a gente consegue conferir se foi selecionado todo o intervalo de forma correta. Minha tabela tem cabeçalhos, sim, isso é verdade, né? Porque tem aqui os nomes das colunas. Isso daqui são os cabeçalhos, então vou deixar marcado como OK. E aí eu só clico no OK aqui novamente, ó. Pronto. Agora eu já transformei então a base de dados numa tabela. Ah, professor, eu não gosto de azul, eu gosto de amarelo, de verde, sei lá, né, outra cor. Você pode clicar na tabela em qualquer lugar, e aí você vem aqui, ó, design da tabela, aqui no cantinho, clica na setinha para baixo, e vai aparecer para você várias opções de cores para você escolher uma cor diferente, do seu gosto. Eu vou deixar de azul mesmo, porque é a cor padrão, para a gente não perder muito tempo aqui, e já vou fazer o seguinte, como eu preciso criar uma linha do tempo a partir das informações do vencimento, eu não consigo diretamente utilizar essas informações aqui na minha linha do tempo. Não dá para usar diretamente essa coluna. Porém, o que dá para a gente fazer? É claro que dá para você utilizar essa coluna e fazer direto uma segmentação, um filtro com botõezinhos de forma automática. Sim, isso é possível fazer. Mas do jeito que eu quero fazer, seleciono os anos e também seleciono os meses. A gente precisa adicionar 2 novas colunas aqui. Não é possível fazer do jeito que está. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna chamada de mês. Vou apertar o Enter. E vou também criar aqui uma nova coluna chamada de ano. E vou apertar o Enter. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A partir das datas do vencimento que eu tenho, eu vou extrair o mês dessa data e também extrair o ano dessa data. E para fazer isso é muito simples. A gente vai utilizar aqui a função chamada texto igual texto. Dou 2 cliques aqui para selecionar. 1, 2, beleza. O valor que eu vou utilizar é a data. Então eu seleciono, ponto e vírgula. E o formato da data, eu quero o mês, extrair o mês dessa data. Então, ó, abre aspas, MMMM, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Retornou para mim, março. Se você quiser o mês de forma resumida, dá para você fazer o seguinte. Deixa eu abrir novamente aqui essa célula.
dentro aqui da função de texto, ao invés de eu utilizar 4 vezes a letra M, eu posso utilizar apenas 3 vezes. Enter, pronto. Agora retorna para mim de modo abreviado. Para fazer o ano, é algo bem similar. Igual texto, seleciono aqui a função de texto, 1, 2, o valor que eu vou utilizar é o valor do vencimento, ponto e vírgula, e agora o formato, como eu preciso do ano, abre aspas, e eu vou apertar 4 vezes a letra A, beleza? Fecho aspas, fecho parênteses, Enter, e aí retorna aqui para mim o ano. Para que eu possa fazer a mesma coisa para todas as linhas aqui da minha tabela, é só a gente selecionar as 2 primeiras células, e aí você dá um duplo clique aqui no cantinho da célula, para que você consiga arrastar toda essa função de texto para as demais linhas. Olha só, deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2, pronto. Dessa forma a gente já conseguiu então arrastar a função mês e ano para as demais linhas aqui da nossa tabela. E o interessante também de utilizar a tabela é que mesmo que você esteja no final da sua lista, da sua tabela, e se você inserir uma nova informação, então, por exemplo, digamos que aqui eu comece a inserir uma nova informação. Se eu apertar o Enter, de modo inteligente o Excel ele já adiciona para mim a nova linha e também já puxa as informações da função que a gente criou. Então, sempre que você atualizar essa base de dados, as funçõezinhas aqui já vão funcionar para você. Uma coisa que já dá para a gente fazer, até para não deixar a planilha muito grande, é possível a gente remover, ocultar essas informações que estão nessa coluna mês e ano. Então eu posso muito bem clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, ocultar, pronto. Agora não fica mais aparecendo na tela. Elas ainda existem, mas a gente não consegue ver, a gente ganha espaço, querendo ou não, né? Então olha só, agora que já fizemos esse passo, vamos lá colocar então a nossa segmentação de dados ou ainda a nossa linha do tempo, se você quiser chamar dessa forma. Deixa eu clicar aqui na tabela, design da tabela, e agora eu vou vir aqui, ó, inserir segmentação de dados. Como a gente vai criar uma linha do tempo, é interessante a gente usar as informações de mês e ano. Então eu seleciono essas 2 opções aqui. Todas as outras opções que aparecem são relacionadas às colunas que você tem. Então se você tiver 20 colunas, irá aparecer 20 informações para você poder selecionar. Se você tiver uma tabela com 5 colunas, vai aparecer 5 opções para você selecionar. Eu vou deixar selecionado apenas mês e ano, e é o que eu vou estar utilizando. Deixa eu clicar aqui no OK, para fazer a nossa linha do tempo. E agora que já apareceu essas janelinhas aqui na tela, já é possível a gente fazer aí a linha do tempo. E se você clicar aqui em qualquer janelinha, olha o que aparece. Então digamos que eu queira fazer uma análise e verificar apenas os itens que vencem na data de 2025. Então eu venho aqui, clico no 2025, e de modo automático a tabela é filtrada para mim, mostrando apenas os valores do ano de 2025. Dessa forma é bem mais fácil fazer a análise, né? E aí digamos que além disso, além de eu ver apenas o ano de 2025, eu também quero ver os itens que irão vencer no mês de dezembro. Vai que você todo mês faz alguma análise na empresa e aí você precisa verificar especificamente todo mês se tem algum produto vencendo naquele mês ou no mês seguinte. Então digamos o seguinte, ó, eu quero ver só o que é ano de 2020, igual eu selecionei, e também só o que é mês aqui de dezembro. Então deixa eu clicar e olha só. Então aqui a gente tem apenas 2 itens que vencem aí no mês de dezembro de 2025. Bom, para limpar o filtro é só clicar nesse xizinho aqui de cima e nesse daqui de cima também. Pronto. Para que a gente então possa criar a linha do tempo, já está feita basicamente, né? Mas a gente pode criar uma outra configuração de layout, de visualização, de design, para deixar ainda mais bonito. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nessa caixinha de segmentação aqui de cima, e então, segmentação e colunas, eu vou deixar com 3 colunas. Dessa forma eu consigo ver os anos de forma um do lado do outro, ó. Aí fica mais organizado para mim. Outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, clicar com o botão direito do mouse, e aí eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, configurações da segmentação, e exibir cabeçalho? Não. Então eu tiro a seleção dessa opção aqui, ó. Agora eu clico no OK e a gente tem um visual bem mais limpo, né? Sem muita informação. O que eu posso fazer agora? Clicar nessa caixinha de segmentação e organizar ela aqui no cantinho da tela. Posso aumentar um pouquinho, clicar nas bolinhas aqui para diminuir. E legal, acho que eu vou deixar dessa forma aqui. Ficou interessante. Pronto. Agora essa outra segmentação, eu vou jogar ela aqui em cima também. Ali numa posição parecida com o que a gente fez ali para os anos. Só que aqui eu também vou fazer o seguinte, ó, clicar com o botão direito, configurações da segmentação, exibir cabeçalho, eu removo essa opção e clico em OK, para ficar com o visual mais limpo também. E depois disso, eu venho aqui, ó, segmentação, colunas, eu vou deixar com 4 colunas, eu acho que foi interessante dessa forma. Então a gente tem os anos divididos em 3 colunas e aqui os meses divididos em 4 colunas. Posso até aumentar um pouquinho isso daqui, aumentar isso daqui um pouquinho também, ó.
Caso você tenha alguma dificuldade para poder aumentar essa sua caixinha com precisão, você pode fazer o seguinte, você clica na caixinha, você pode até selecionar as duas ao mesmo tempo. Selecionou a primeira, aperta e segura o botão Ctrl do teclado, seleciona a segunda, e aí com a setinha do teclado você pode mover para a direita, mover para cima, para o lado, para o outro, né? É bem mais fácil dessa forma. Agora, para a gente fazer aquele visual bem bonitão, igual a gente viu lá no começo do vídeo, dá para fazer o seguinte. Vou selecionar essa primeira caixinha de segmentação, vou clicar aqui, ó, segmentação. Aí a primeira coisa que é interessante você fazer é realmente selecionar um estilo que você goste. Depois você clica com o botão direito em cima desse estilo que você escolheu, clica em duplicar. Beleza, dessa forma você consegue editar exatamente esse novo estilo. Então, como você está criando um novo estilo de caixinha de segmentação, você pode mudar a cor. Às vezes não tem, por exemplo, a cor roxa ali na caixinha de segmentação. Você consegue colocar a cor roxa aqui, caso você queira. Então, já vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome, ó, e vou colocar novo estilo. Beleza, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Segmentação de dados inteira, eu vou clicar em formatar e bordas, eu vou deixar aqui, ó, sem bordas. Inclusive, vou até deixar de branco, né, só para garantir que não vai aparecer nada. Fonte, vou deixar assim mesmo, não vou mexer em nada. Vou clicar aqui em OK e OK novamente. Então, olha só. Ainda as modificações não foram feitas, mas se eu clicar nessa caixinha de segmentação, eu consigo ver que um novo visual foi adicionado aqui para mim, ó, aqui em cima. Então é só eu clicar e agora a nossa caixinha de segmentação já foi aí pintada com o estilo que a gente escolheu. Ó, que legal. Ficou sem aquelas bordas aqui no fundo, né? Se eu quiser fazer a mesma coisa para esse daqui de baixo, ó, é só eu selecionar, segmentação, posso escolher inclusive o mesmo estilo, ó, fica mais fácil, né? Beleza, depois que a gente fez essas configurações aqui, é bem mais fácil colocar um fundo aqui para a nossa caixinha de segmentação. É só clicar aqui, ó, inserir, ilustrações, formas, e aí eu posso escolher, por exemplo, um retângulo, ou um retângulo com cantos arredondados, enfim. Eu vou desenhar ele aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, mais ou menos aí igual o tamanho que eu tenho dos meus botõezinhos, né? Posso clicar nesse botãozinho, nessa bolinha laranja, para aumentar o ângulo aqui, ó, de curvatura, ou deixar ele um pouquinho mais pontiagudo, né? Vou deixar aqui dessa forma, e aqui eu já vou fazer alguns ajustes. Vou clicar em formatar, por exemplo, forma de formato. Vou pintar aqui, por exemplo, preenchimento. Vou colocar de branco. Contorno, vou colocar aqui um contorno cinza. Efeitos de forma, sombra. Vou colocar uma sombra para dar um destaque ainda maior. E ficou interessante. E agora, para que a gente possa visualizar os botões que estão, no caso, atrás desse objeto que a gente inseriu, é só clicar com o botão direito do mouse, colocar aqui, ó, enviar para trás. Dessa forma, a gente então já conseguiu fazer com que os nossos botõezinhos aqui, ó, sempre fiquem aparecendo. Perceba que não está dando para a gente ver exatamente, né, o design que a gente fez ali atrás. É só questão de configurar algumas coisas. Ó. Então você pode clicar no botãozinho, jogar um pouquinho para a direita, joga aqui um pouquinho para cima, e dessa forma você vai conseguindo fazer os ajustes finos aí da configuração. E aí você já vai conseguindo visualizar a área que a gente fez no fundo. Legal, então pronto. Agora a gente já tem aqui uma segmentação de linha do tempo. Toda vez que eu seleciono aqui qualquer valor, ó, eu já consigo ir visualizando as informações na minha tabela. Aconteceu um problema, não sei se vocês viram. Quando eu diminuí o tamanho da tabela, quando eu filtrei as informações, perceba que aquela área que a gente selecionou, ela também diminuiu de tamanho. Ela ficou pequenininha ali em cima, né? Aquela figura que fica por trás. Eu não quero que isso aconteça, então o que eu posso fazer? Deixa eu voltar aqui todos os filtros. Uma maneira fácil de você fazer isso é o seguinte. Você vai utilizar em conjunto o botão Shift. Então você vai selecionar todas as informações, ó, sempre utilizando o Shift, ou aperta e segura o Ctrl e você consegue selecionar mais de uma opção ao mesmo tempo. Beleza. Agora eu vou clicar nessa figura aqui que está por trás com o botão direito do mouse e vou clicar aqui, ó, forma de formato. Vai abrir essa janelinha aqui para mim. E nessa última opção, propriedades de tamanho, eu vou clicar em propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Então seleciono esta opção aqui para que o objeto sempre fique fixo para mim no fundo da tela. Nunca ele vai mudar de tamanho. Ó, independente se eu filtrar ou não as informações, ele sempre vai ficar fixo na tela para mim. Dessa forma é bem mais fácil a gente conseguir fazer aí a segmentação de dados. Espero que esse vídeo possa te ajudar numa melhor análise dos dados e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais que especial. Clica no link aqui da descrição e venha aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. Mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e venha aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo.